Olá, você que nos acompanha em nossos devocionais, perseverança. Então, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã de sexta-feira, em que nós estamos mais uma vez juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. E o texto de hoje se encontra agora no Novo Testamento, Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança é uma marca do cristão. E nós precisamos sempre nos dar conta disso, de que aquele dia em que nós decidimos seguir a Cristo, então passamos a ser uma nova criatura. E também algumas características precisam fazer parte da nossa vida. Mateus capítulo 10 nos fala aqui do chamado dos discípulos. E Jesus deu uma instrução para os 12 naquele dia, né? Versículo de número 5, a estes 12 enviou Jesus dando-lhes a seguinte instrução. E começa a falar a eles sobre tudo o que eles deveriam fazer. Mas naquele dia, quando Jesus já havia escolhido os 12 e então dá essa instrução, a partir do versículo 16, Jesus não só instrui, como também alerta, avisa eles de que haveria problemas. Ou seja, ser discípulo de Cristo implica em desafios, implica em algumas dificuldades. Jesus nunca falou que seria fácil. E a vida do cristão nunca é fácil. Então, Jesus começa a dizer algumas coisas que tem tudo a ver com a questão da perseverança. Ele diz assim no verso 16: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E Jesus depois vai continuar o texto ainda, dando aí algumas orientações também, alguns estímulos, né, para a vida dos discípulos, para que eles então não se sintam tão desanimados assim diante desses desafios. Então, a perseverança que Jesus está trazendo aqui para aqueles que são discípulos de Cristo, eles deveriam sempre pensar, sempre lembrar de que a perseverança é sobre lobos, a perseverança é sobre ser levados como presos e diante então dos tribunais terem que se defenderem. A perseverança é contra a família, que algumas vezes elas serão contra aqueles que professam a fé em Cristo, por causa do nome de Cristo. Então, olha, 3 situações em que a perseverança precisava então ser percebida, quando pessoas então se levantam como lobos, né, querendo devorar a ovelha,
e a ovelha aqui é o discípulo de Cristo, quando somos levados a tribunais e quando a família nos rejeita. Então, quantas dificuldades que poderiam fazer com que os discípulos reavaliassem, né, se realmente vale a pena servir a Cristo, porque servi-lo implica em perder relacionamentos, implica em ter que se defender diante de autoridades, implica em perder talvez até a família. Isso precisa ser avaliado para ser um discípulo do Senhor. É interessante que ele diz aí a perseverança, então, é diante do ódio. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. A perseverança é por causa do nome de Cristo. O nome de Cristo deve ser mais importante. E por causa do nome seremos odiados por muitos, como ele já descreveu aqui dos versos 16 a 21. E também a perseverança é aquela, parece até redundante o que Jesus está dizendo aqui, mas é importante. Nas palavras de Cristo não é uma redundância, perseverar até o fim. Até o fim implica em não desistir, mas cumprir a vontade do Senhor. É claro que perseverança não significa que você vai resistir ali até que se perecer, pereci, como Esther diz ali no capítulo 4 do seu livro. Mas veja que no versículo 23 ele diz que quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então, não é aquela perseverança de um martírio, né, de não preservar a vida, mas é a perseverança de servir ao Senhor, a perseverança de manter-se fiel com Ele. Hebreus capítulo 10 vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem diante dos desafios do cristianismo, diante da postura de se manter firme na fé. Nós não podemos retroceder. O cristão, o discípulo de Cristo, não retrocede, mas persevera até o fim, né? A igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, diz lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança implica, nesse sentido, naqueles vencedores, que as 7 igrejas do Apocalipse termina a carta, cada uma delas, dizendo: o vencedor dar-te-ei. E aí vem agora aqueles que são vencedores. Mas se nós pararmos para pensar quem é o vencedor é aquele que supera todas as coisas e que chega até o fim. Então, vencedor não é aquele que vai até o meio do caminho. Eu me batizei, eu me entreguei a Cristo, mas no meio da caminhada eu desisti da fé. Esse não é quem persevera. Perseverança vai exigir de nós, então, uma mudança ou uma firmeza, e é isso que a palavra aqui, que agora no Novo Testamento é a palavra no grego, que tem a ideia de firmeza, de estar firme e de não abrir, de não desanimar. A ideia de perseverança aqui é de uma constância, de uma estabilidade, de alguém que pacientemente continua firme, alguém que espera e não desiste. Aqui, quando o grego traz essa ilustração, é de alguém que está ali à espera de alguém, por exemplo, num terminal de ônibus ou de avião, e essa pessoa não vem, você impaciente, então vai embora. Não, perseverança também tem essa ideia da paciência, de alguém que não desiste, mas que se mantém firme até aquele momento de se encontrar com
aquela pessoa. Então, a perseverança aqui é esta ideia de passar pelas provações e pelo sofrimento e, mesmo assim, não parar, não desistir, mas continuar firme na fé e não se entregar por causa das circunstâncias. Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Nós não somos aqueles que nos guiamos por vista, ou seja, pelas circunstâncias, pelas coisas que os meus olhos veem, mas andamos por fé, ele diz. Ou seja, aqueles que têm fé em Cristo Jesus nunca desistem. E por isso ele conclui então dizendo: esse será salvo. Esse será salvo. Aquele que persevera em Cristo, aquele que persevera na fé, aquele que é odiado e mesmo assim ele não desiste, aquele que foi rejeitado pela família, que foi levado aos tribunais, que é ameaçado por lobos, como o verso 16 diz. Então, esse que persevera e que se mantém firme, ele então será salvo. Então, a salvação em Cristo Jesus implica em perseverança. A característica do crente que realmente se entregou a Cristo é a perseverança. Nesse sentido, então, quero trazer aqui uma reflexão sobre o que Charles Spurgeon nos fala a respeito disso. Primeiro, ele diz ou reflete que perseverar até o fim neste texto implica em que ninguém entra no ministério sem calcular o custo. Quando Deus está te chamando para servi-lo, quando Deus está te chamando para entregar a vida a Ele, é necessário você fazer esta avaliação. Ninguém entra sem calcular o custo. E qual é esse custo? Esse custo, a perseverança é o emblema do santo. Então, nesse sentido, é a marca das Escrituras. Todo momento nas Escrituras nós vemos que os homens e mulheres de Deus foram perseverantes. Eles não desistiram, se mantiveram firmes, foram fiéis, foram leais com o Senhor. A analogia mostra-nos que a perseverança que deve marcar o cristão, o vencedor da corrida. Então, só podemos ser vencedores se chegarmos até o fim. Não há perseverança para aqueles que param no meio. Só o fato de parar no meio da caminhada implica em que não foi perseverante. E isso, então, implica em que se eu não fui perseverante, então eu nunca fui um salvo. João vai falar isso na primeira carta, de que aqueles que saíram do nosso meio, na verdade, nunca foram um dos nossos, porque desistiram. Hebreus capítulo 6 também fala destes que desistiram, de que uma vez provaram de todas as coisas maravilhosas que é a vida cristã, mas um dia desistiram, um dia caíram, e ali não é cair em pecado, mas é desistir da caminhada. Então, isso não foi perseverança. O julgamento do bom senso da humanidade nos diz que aqueles que simplesmente começam e não resistem não serão salvos. Charles Spurgeon entendeu assim, e essa lógica pode ser aplicada nesse texto, porque a perseverança ela trará salvação. Aqueles que não perseveram não serão salvos. A perseverança é, portanto, o alvo de todos os inimigos espirituais. Eles vão querer destruir a nossa perseverança. E Jesus está colocando esse texto logo após todos os desafios de lobos, de tribunais, de família. Quando Jesus fala sobre isso, ele está mostrando para nós que haverá muitos desafios para a nossa perseverança. Então o mundo, a carne,
vai testar a nossa perseverança no serviço. O sofrimento vai ser usado para perceber, para avaliar, para testar a nossa perseverança e a nossa constância na doutrina que nós temos recebido. E nesse sentido, então, Charles Spurgeon traz algumas reflexões ou algumas ilustrações para aprendermos sobre essa questão da perseverança. Ele diz assim: um navio parte para uma viagem para a Austrália. Se parar na Madeira ou retornar depois de chegar ao Cabo, você consideraria que deveria ser chamado de navio de imigrantes para a Nova Gales no Sul? Deve ir toda a viagem ou não merece o nome? Um homem começou a construir uma casa e erguer um lado dela. Você o considera um construtor se ele parar por aí e deixar de cobri-la ou terminar as outras paredes? Damos elogios aos homens para serem guerreiros porque sabem como fazer um ataque desesperado, mas perdem a campanha? Não temos, ultimamente, sorrido dos despachos vangloriosos dos comandantes em lutas em que ambos os combatentes lutavam com bravura e ainda assim nenhum deles tinha o bom senso de avançar para colher a vitória? Qual era a própria força de Wellington, mas quando um triunfo foi alcançado, ele sabia como fazer a colheita que foi semeada com sangue. E ele é apenas um verdadeiro conquistador e será coroado no final, aquele que continua até que a trombeta da guerra não toque mais. Lembra de Paulo? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Perseverança é a marca do cristão. É como um cristão, como era com o grande Napoleão, disse Charles Spurgeon. E Napoleão disse: a conquista fez de mim o que sou, e a conquista deve me manter. Portanto, sob Deus, a conquista fez de você o que você é, e a conquista deve sustentá-lo. Charles Spurgeon. Meu querido, você começou a caminhada cristã num dia em que você talvez chegou ali na frente da igreja, se batizou, professou a sua fé, mostrou a todo mundo que agora você é de Cristo, você não é mais do mundo, você não é mais de você mesmo, mas você é do Senhor. E naquele dia, então, você estava assumindo que você seria do Senhor para sempre, até o fim. E no meio da caminhada, Jesus nunca disse que haveria problemas, que haveria dificuldades. Pelo contrário, Jesus sempre avisou. Assim como ele avisou aos discípulos, ele avisa a igreja hoje. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E também disse no capítulo 15 de João, a partir do versículo 18, que o mundo vos odeia. Como odiou a Cristo, também nos odiará. E que nós teríamos essas dificuldades. Nós vamos encontrar lobos, nós vamos encontrar tribunais. Talvez aqui no Brasil não aconteça muito isso, mas em outros países em que o evangelho do Senhor é fechado, muitos missionários são levados aos tribunais. E em outros países em que a religião cristã não é aceita, pais mandam embora seus filhos, filhos ameaçam seus pais. Ou seja, há um quebrar da família quando o cristianismo chega, quando o verdadeiro cristianismo toma conta do coração do homem que é salvo em Cristo. E nesse sentido, então, ele, por causa da perseverança, porque só o verdadeiro crente tem perseverança em Cristo, ele então perde a família, ele é levado para os tribunais, ele enfrenta lobos exatamente porque ele ama Cristo. Ele persevera até o fim e por isso ele é salvo. Que Deus te abençoe. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser discípulo de Cristo, mas aqueles que perseveram,
eles serão salvos. Aqueles que vão até o fim, esses realmente mostraram que eram verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe e que o seu coração seja um coração de discípulo, um coração que persevera, mas que persevera até o fim, até Jesus voltar. Que Deus te abençoe.